Aqui na TV Pai Eterno, nas missas, nas novenas, nós rezamos constantemente pelo fim, pela superação dos vícios. Os vícios que afetam famílias por todo o Brasil e em todo o mundo. A dependência química, como o próprio nome diz, se caracteriza pela dependência de qualquer substância psicoativa que altera comportamentos. E sobre esse assunto nós vamos falar agora com o psicólogo Enio Francisco da Silva. Enio, que também é professor de especialização na Sociedade Goiana de Psicodrama e autor do livro Falando a Real, Caminhos para Vencer as Drogas. Seja bem-vindo, Enio. Bom dia. Bom dia, muito obrigado. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Então, quando falamos de dependência química, ela pode ser de drogas lícitas, né? Aquelas que você compra no supermercado, a bebida alcoólica e tal, e também das drogas ilícitas, não é isso? Isso. Tem um critério da toxicologia que diz assim, que toda substância que depois de utilizada, ela altera o sistema nervoso central, produz mudanças no organismo e altera o comportamento, essa substância ela pode ser considerada drogas. Então, quando nós falamos nessa problemática, nós temos dois grupos. Nós temos o grupo das drogas lícitas e o grupo das drogas ilícitas. E, normalmente, as pessoas também têm a dependência cruzada, que é a dependência dos dois tipos de drogas, de álcool e de substâncias psicoativas ilícitas. Agora, o que pode levar uma pessoa a se tornar dependente química, além daquilo que, digamos, é biológico? O que há de psicológico que leva a pessoa à dependência? Geralmente, quando nós falamos em dependência química, nós pensamos numa problemática, numa doença pluridimensional. Então, nós falamos da dimensão biológica, porque há também uma aceitação maior para o organismo do indivíduo que se torna dependente. Temos uma dimensão psicológica, uma dimensão social, familiar e uma dimensão espiritual extremamente importante. Então, para entender a dependência química, nós precisamos pensar nessas 5 dimensões humanas. Então, ou seja, não é um problema isolado, ou um momento da vida que a pessoa está vivendo, né? Há um contexto completo que pode levar a pessoa a buscar nessas substâncias um alívio para a sua angústia. Exatamente. Inclusive, esse olhar assim mais focal, mais reducionista, ele nos faz assim ser até impiedoso, né? Porque acontecem problemas familiares e às vezes as pessoas atribuem a dependência de um adolescente ao problema da família. E pode ser também uma outra área, um problema emocional, né? Mais individual, uma influência social. Então, para não cometermos equívocos, é necessário ter essa visão mais aberta, né? Das causas e consequências dessa problemática da dependência química. Então, ou seja, para quem tem esse problema na família e vive nessa angústia de ter que acompanhar a pessoa, de levá-la para a superação e muitas vezes acaba buscando uma internação, né? Um tratamento psicológico, mas não pode se esquecer que não é só um problema químico, físico, também é um problema, digamos, espiritual, psicológico. Sim, com certeza. O problema biológico, né, inclusive se nós analisarmos assim pela ciência, dependência química à luz do biológico, que é da ciência médica, é uma doença que não tem cura, né? Mas quando você analisa pelo aspecto espiritual, na realidade nós temos uma esperança a mais, porque nós acreditamos na cura espiritual e essa cura espiritual ela se fundamenta na transformação do espírito. Então, o olhar pelo lado espiritual, ele é até assim mais esperançoso, muito mais esperançoso do que o olhar científico. A gente não pode, tem que dar todo o valor, com certeza, a essas coisas, mas uma coisa não anula a outra, elas se complementam, Se complementam, são dimensões humanas que são afetadas e que ao mesmo tempo precisam ser potencializadas para tirar aquele indivíduo do problema da dependência química. Agora, para quem está nos acompanhando e talvez olha de fora, porque talvez não tenha na família essa realidade, ou pense que não tem,
às vezes a gente transfere a responsabilidade para a vítima principal, que é aquele que está na dependência química e que vai fazer o tratamento. Mas qual a responsabilidade do grupo familiar, das pessoas que estão em torno daquela pessoa na recuperação? Olha só, principalmente quando nós tratamos casos de adolescentes, o que os estudos mostram para nós, tem 25 anos que eu trabalho, né, nesse tema, é que o adolescente que entra na problemática da drogadição, na realidade ele não é o grande problema da família. Ele é, na maioria das vezes, um sintoma de um sistema familiar disfuncional. E a família, quando acontece esse problema, eles querem transferir a responsabilidade para aquele indivíduo, que na realidade ele é o PI, que a gente chama de paciente identificado, e a nossa responsabilidade é de chamar a família, né, para o tratamento, porque conviver com a dependência química também gera codependência, que é um transtorno familiar gravíssimo, que ao invés de ajudar o usuário, leva ele mais para o fundo do poço. Então, esse trabalho, ele tem que ser sistêmico. Nós precisamos trabalhar o adolescente, o usuário, mas temos que chamar a família à responsabilidade, porque a família, em mais de 90% dos casos, ela é a causa e, ao mesmo tempo, a solução para o problema. Agora, nessa forma da família lidar com essa realidade, ela deve ser punitiva somente ou ela deve ser de acolhimento? Porque, com certeza, as famílias convivem com esse dilema, né? Ele está com um problema e ele não pode passar a mão na cabeça, tem que talvez dar um castigo. Qual que é a orientação para que a família possa participar, de fato, dessa realidade de recuperação, do ponto de vista até da efetividade com o acolhimento? Olha só, na época do Império Romano, nós utilizamos hoje, né, uma expressão drogadicto. Uhum. Quando nós falamos tecnicamente drogadicto, é para não rotular, né, como alcoólatra, drogado, maconheiro. Então, nós utilizamos tecnicamente a expressão drogadicto. O adicto, na época do Império Romano, era aquele indivíduo que ele tinha uma dívida muito grande com o Estado, não conseguia pagar, então ele se entregava voluntariamente à condição de escravo para saldar essa dívida. Uhum. Então, quando nós pensamos e utilizamos tecnicamente essa expressão adicto, nós precisamos pensar o seguinte: qual é a dívida que esse indivíduo tem, né? E que, de certa forma, ele salda essa dívida com o uso de substância química psicoativa. Essa dívida, nós colocamos ela na conta de um sofrimento subjetivo, seja ele espiritual, seja ele psicológico, familiar, e até mesmo numa não aceitação da sociedade, né, em relação à sua própria autoestima. Então, a família, ela tem que compreender isso. Quais são as causas verdadeiras que seriam essas dívidas que levam o indivíduo ao uso da substância? Se é um sofrimento no campo social, nós precisamos atingir aí. Se é um problema psicológico, nós precisamos buscar psicoterapia e tratamento psiquiátrico. Se é um problema familiar, a família precisa se reajustar. E é claro que não existe uma receita de bolo, né? Uhum. Porque o indivíduo, o ser humano é idiosincrático e cada um reage de uma forma muito própria em relação aos eventos da vida. Então, o primeiro passo seria a família buscar ajuda para se reconhecer nessa problemática grave, que é a codependência, e a partir daí ter atitudes assertivas com o indivíduo. Porque às vezes uma atitude intempestiva, quando você descobre que um filho adolescente está usando drogas, ela causa um mal maior do que o próprio problema que ele está enfrentando. Então é necessário buscar ajuda técnica, porque a codependência ela gera um obscurantismo na visão da família. Então, fugir do problema, esconder o problema, isso só faz o problema crescer. Agora, existe cura? As pessoas podem acreditar que um dependente químico pode se recuperar plenamente e receber alta desse tratamento? Olha, eu acredito plenamente na cura da dependência química. E por quê? Eu costumo dizer assim, que antes de fazer psicologia,
Eu já tinha feito mestrado e doutorado nessa área de dependência química, né? Porque eu comecei a fazer uso de substâncias químicas até mesmo ali por volta dos meus 9, 10 anos de idade. Nossa. De modo que aos 19 anos de idade eu já estava no fundo do poço, né? Eu tinha passado por todas as experiências ruins, de prejuízos financeiros, familiares, de acidentes, né, de moto, levar tiro. Eu tinha passado por todos os sofrimentos. Então, quando chegou um determinado momento da minha vida, que eu comecei a questionar a minha existência, e a partir daí eu encontrei em Deus uma força maior para mudar a minha vida. Então eu acredito assim que para quem esteve no fundo do poço com todas as drogas que existiam na época aqui no Brasil só não existia o crack, né? Quem esteve no fundo do poço e hoje, né, está aqui para contar essa história com algumas especializações nessa área e com alguns trabalhos apresentados e divulgados na Europa, eu digo para você, eu acredito na cura. E é por isso que o título do seu livro é Falando a Real, Caminhos para Vencer as Drogas. Ou seja, por sua experiência, você pode apontar que existe esse caminho. Eu acredito plenamente nesse caminho, né? Não é fácil, porque cada pessoa tem as suas motivações, né, subjetivas para o uso de substância, mas quando essa pessoa ela consegue se conscientizar e quebrar vamos dizer assim, um problema gravíssimo, que é a negação do problema, né? Nós costumamos dizer que a partir do momento que você reconhece e aceita a sua dependência química, você já fez 50% da caminhada. Porque a dependência química ela se caracteriza pela negação, que é aquela ilusão do controle, tanto por parte da família, quanto por parte do próprio dependente químico. Então, quando nós reconhecemos a nossa impotência perante as drogas, olha, não adianta, né, isso não é para mim mais, eu tenho que mudar a minha vida, eu acredito que nós damos um passo importante aí na cura. Enio Francisco Silva, psicólogo, autor do livro Falando a Real, Caminhos para Vencer as Drogas. Ele fala, como ele disse muito bem, né, a partir da própria experiência de vida e depois dos estudos que realizou, que há um caminho para a saída das drogas e, claro, a dimensão espiritual, a espiritualidade é importante nesse caminho. Muito obrigado por sua participação. Eu que agradeço, né? E trabalhar esse tema sempre é um momento de autofortalecimento no objetivo do alcance da sobriedade, não apenas da abstinência, né, mas da sobriedade. Então, eu que agradeço aqui profundamente. Muito bem. Álvaro e Daniel, que estão aqui conosco, com certeza colhem histórias de vidas recuperadas e restauradas em todo o país. Vamos cantar uma música especial para quem está conhecendo e vivenciando de perto essa realidade. Com certeza, doutor Enio é um exemplo vivo de uma pessoa que passou por os problemas e que se especializou naquele problema para ajudar outros. Então o senhor teve uma compaixão, parabéns pelo seu trabalho, Deus seja louvado pela sua vida. E nós queremos cantar uma canção chamada Eu Acredito em Milagres, porque nós também acreditamos que existem as curas, os milagres. E na parte da religião, na parte de Deus, nós acreditamos que muito mais do que curar, muito mais do que libertar, Jesus, Ele quer a nossa salvação eterna. Então nós queremos dizer a você que está nos assistindo que nós acreditamos em milagres, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, com o auxílio de anjos, como o doutor. Quero sentir a tua presença, Espírito Santo vem, manifesta nesta igreja. Quero provar o gosto do céu. Espírito Santo vem, maravilhoso Deus fiel. Senhor, eu creio que podes curar
Senhor, eu creio nas tuas santas chagas.